Olá, mais uma aula de língua portuguesa para você, nosso futuro policial militar de Minas Gerais. Então, vamos continuar a aula anterior em que estávamos trabalhando classes de palavras, fomos até a questão 10 e agora, partindo da questão 11. Escolha a alternativa correta que apresenta um exemplo de verbo defectivo. Então, aqui, o que o candidato precisa fazer primeiro, né? Lembrar-se, puxar pela memória o que é o verbo defectivo. Então, vamos associar defectivo a defeito, só para que você se lembre que é, então, de que é aquele que não possui conjugação completa. Não possui conjugação completa. Quando você for conjugar, há algumas pessoas que não são flexionadas, o verbo não flexiona naquelas pessoas, então vai faltar conjugação, vai faltar forma verbal em certas pessoas de determinados verbos, então ele tem um defeito, vai ficar um buraco ali, então é o verbo defectivo. Depois, já sei o que é verbo defectivo, não possui conjugação completa. Segundo fator que é bom você gravar. Em geral, esses verbos não são da primeira pessoa. São pouquíssimos verbos da primeira pessoa, não, desculpa, da primeira conjugação. Em geral, eles são da segunda e da terceira, mais ainda da terceira. Da primeira conjugação, são poucos. Então, quer dizer, se eu for por esse fator generalizador, eu retiro as letras A e D, porque são verbos de primeira conjugação e são pouquíssimos da primeira conjugação que são defectivos. É claro, poderia ter um deles aqui, mas aí nós vamos para o terceiro fator de identificação do verbo defectivo. Você conjuga o verbo no presente do indicativo. É aqui que você verifica se vai haver falha ou não na conjugação. Então, só para confirmar, você fala, eu canto, então pronto, você já começou conjugando o verbo cantar. Eu canto, eu guio, só para confirmar que eles não são mesmo defectivos, certo? Então, pronto. Então, realmente, eliminamos as letras A e D. Agora, partamos para, veja bem, abolir e dizer, terceira e segunda conjugação, mas o dizer é um verbo bem comum no dia a dia e você conjuga na primeira pessoa, desde a primeira pessoa do presente do indicativo. Ó. Eu digo, hoje eu digo, tu dizes, ele diz, certo? Então, não importa, esta alteração aqui no radical, isso aí faz com que o verbo seja irregular. Agora, para que ele seja defectivo, vai faltar conjugação, que é o que vai acontecer com o verbo abolir. Eu abolo, não, você não deve falar eu abolo. E sim, a partir do tu você pode falar, tu aboles, ele abole, nós abolimos, certo? Mas já faltou a primeira pessoa aqui no presente do indicativo, então isso confirma que ele é um verbo defectivo, assim como o verbo falir, também da terceira conjugação, porque na primeira pessoa, esse não vai conjugar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, porque incorre na possibilidade de confusão com o verbo falar. Por exemplo, se você for falar aqui no presente do indicativo, o verbo falir, eu falo, tu falas, aí então isso é conjugação do verbo falar. Então, ele não é conjugado nestas três pessoas. Agora, aqui na primeira pessoa do plural, nós falimos e vós falis, sim. Depois o eles também não, porque senão vai ficar eles falem, de novo equiparado ao verbo falar. Então, é outro verbo que você não pode conjugar em todas as pessoas, portanto, é defectivo. Assim como extorquir, você não diz eu extorco. Agora, tu extorques, ele extorque, então ele vai conjugar como verbo abolir, certo? Aqui também entra o verbo colorir, que alguns já temos a tendência de falar iocoloro, mas para a maioria dos melhores gramáticos, ele ainda
defectivo aqui na primeira pessoa do presente indicativo. Então, você vai falar a partir do tu colores, ele colore, nós colorimos, certo? Agora, do verbo, na primeira conjugação, você tem o verbo graçar, que é espalhar, que dá em grande quantidade alguma coisa, vai espalhando. Por exemplo, o sol graça ao meio-dia, certo? Mas, então, esse é um verbo que você vai conjugar só na terceira pessoa. Então, dessa forma, vai faltar conjugações, tem defeito nele, é defectivo. O verbo adequar também, que é da primeira conjugação, já existem alguns autores falando eu adequo, mas as melhores gramáticas ainda o endossam como defectivo. Mas, enfim, a maioria dos defectivos são da terceira conjugação ou da segunda, como o verbo precaver, ou precaver-se, tanto só o precaver, sem ser pronominal, como precaver-se, sendo pronominal. Então, você não vai falar eu precavo, precavos, você vai começar lá no nós. Nós precavemos, vós precaveis, certo? E o verbo haver também, da segunda conjugação, ele vai ser quando impessoal, diga-se de passagem, quando impessoal, ele vai conjugar só na terceira pessoa do singular, então você não vai falá-lo nas outras pessoas, portanto, vai faltar, vai ter o que nós vamos chamar aqui de defeito, certo? Então, é isso aí, uma lembrança para você dos verbos defectivos, para que, se aparecer na sua prova, você tenha que puxa pela memória desta questão aqui, que com certeza você vai resolver a questão, se cair lá, ok? Então, vamos para 12. Agora, na questão 12, nós temos uma palavra negritada, e vamos marcar a alternativa em que essa palavra exprima um verbo do modo indicativo. Então, o que acontece aqui? Em todas as alternativas, eu tenho a palavra roubo. Então, eu tenho que me lembrar que roubo pode ser forma verbal de roubar. Por exemplo, no primeiro pessoa do indicativo, eu roubo. Tu roubas, ele rouba. Então, aí você tem a forma verbal, você tem uma ação praticada pelo sujeito, eu. Perfeito. Mas nós sabemos que podemos derivar, aliás, por derivação regressiva, podemos derivar alguns substantivos de verbos que consiste em retirar um pedacinho do final do verbo. E aí, então, roubo pode ser um substantivo formado por derivação regressiva ou deverbal. Então, aqui eu tenho 4 palavras. Roubo, eu tenho que ler o contexto para decidir onde eu tenho um nome e onde eu tenho uma ação, um verbo. Então, o roubo, pronto, não tem dificuldade nenhuma. Se você tem artigo, a palavra é substantivo. Então, o roubo ocorreu na semana passada. Foram presos acusados de roubo. Então, isso aqui é o nome daquilo que eles receberam como acusação, certo? Acusados de roubo. Então, aqui também eu poderia até colocar do roubo, só que só para você ver que posso colocar artigo aí nesse contexto que dá certo, mas aqui nós vamos colocar só a preposição porque não é um roubo definido, não é um roubo do que eu conheça os detalhes, certo? Então, por isso que ficou só com a preposição sem o artigo, mas é substantivo, dá para você ver que nesse contexto dava para eu aplicar a preposição. Jure-me carinho e roubo-lhe doces beijos. Olha, só de você observar que ele está, né, que tem um pronome agregado a ele, então é impossível ser um substantivo aqui. E aí você analisa também que aqui nós temos um sujeito. Quem vai roubar? Eu roubo-lhe, certo? Então, olha só, tem um sujeito para essa esta palavra, então, esta palavra aqui é
o verbo. E aqui, de novo, olha o artigo não deixando você confundir de jeito nenhum. Então, o roubo do trem pagador, certo? Perfeito, número 12, letra C. Na questão 13, nós vamos ver em qual das alternativas o tempo verbal, olha só, o tempo verbal foi corretamente identificado. Então, vamos lá. E se o filho de um deputado for flagrado, olha, se ele for flagrado dirigindo bêbado, nós temos aqui o verbo ser e o verbo flagrar no particípio, formando uma locução verbal, certo? Uma locução verbal. Bom, aí você observa que tem um se aqui, trazendo uma condição, uma hipótese. Então, pronto, só de eu estar no campo da hipótese justifica eu dizer que estou com o modo subjuntivo, certo? Agora, é futuro? Vejamos. E se o filho de um deputado for flagrado? Então, eu pergunto, ele está falando que ele está sendo flagrado no momento em que estamos falando? Não. Ele já foi? Está se referindo a uma ação já executada? Não. Então, não é presente, não é passado. Só existem três tempos básicos: presente, passado e futuro. Então, eu tenho a hipótese do subjuntivo e eu tenho a projeção para o futuro. Se for flagrado, quer dizer que se isso vier a acontecer. Então, a letra A está correta. Vejamos o erro da letra B. Infelizmente, no Brasil, preferimos seguir com a lógica de aprovar leis rigorosas para a audiência. Diz que o verbo preferir aqui está no pretérito imperfeito. Ora, quando eu tenho o verbo do pretérito imperfeito do indicativo, se ele for da primeira conjugação, nós vamos ter a desinência vá. Se ele for da segunda ou da terceira, ele vai ter a desinência ia. Nós temos o verbo preferir. Então, se fosse para ele estar no pretérito imperfeito, a forma seria preferir. Eu preferia, tu preferias, ele preferia, nós preferíamos, aqui com a desinência ia, como eu disse ali. Claro que há alguns verbos que não se encaixam nessas desinências. Por exemplo, o verbo ser, no imperfeito do indicativo, é eu era, tu eras, ele era. O verbo ter é eu tinha, porque se eu colocar o ia aqui, vai ficar eu tinha, né? Tu tinhas, ele tinha. Então, alguns verbos fogem desse paradigma, mas a maioria deles vai seguir isso aqui. Primeira conjugação tem vá, terceira, segunda e terceira tem ia no pretérito imperfeito do indicativo. Então, só por conhecer esse detalhe, eu já iria eliminar a letra B. Então, aqui, ó, preferimos está no presente do indicativo. Olha, eu presente do indicativo. Veja que é algo atual. No Brasil, preferimos. Eu prefiro hoje, eu prefiro, tu preferes, ele prefere. Nós preferimos. Hoje nós preferimos, certo? Se fôssemos essas máquinas, aqui diz que é pretérito imperfeito do indicativo. Na realidade, é pretérito imperfeito, sim, mas não é do indicativo. Olha a condição, olha a hipótese aqui na conjunção subordinativa adverbial condicional. Se fôssemos essas máquinas, caso fôssemos essas máquinas, certo? Então, é pretérito imperfeito, mas é do subjuntivo, que sempre vai trazer essa desinência. Qualquer verbo, primeira, segunda ou terceira conjugação, no pretérito imperfeito do subjuntivo, tem essa desinência após o tema verbal, certo? Então, se fôssemos, se cantássemos, se fizéssemos, se preferíssemos, certinho? Então, a desinência do imperfeito do subjuntivo. E na letra D, diz que o verbo está no presente do subjuntivo. Veja que o contexto é a fiscalização, se houver,
será apenas na primeira semana. Então, olha só, o que que eu estou analisando? Eu estou analisando que esse verbo aqui está no sentido de existir. E quando o verbo está no sentido de existir, você só o conjuga na terceira pessoa, certinho? Então, tudo bem, ele ali está na terceira pessoa, só estou querendo lembrar que, neste contexto, esse verbo classifica-se como impessoal, perfeito? Então, se existir, a fiscalização, se existir, então pronto, com sentido de existir, ele é impessoal. Bom, agora diz que ele está no presente, que mesmo impessoal, ele pode estar no presente, no pretérito ou no futuro. Aqui agora, vejamos. Se houver, bom, o se já nos conduziu para o subjuntivo, já instalou ali a hipótese, a possibilidade, mas não a certeza do indicativo. Então, sim, é subjuntivo. Mas, veja, presente. No presente do subjuntivo, se nós fôssemos conjugar esse verbo, seria haja, né? Seria haja. Então, nesse contexto, nem caberia essa conjugação, certo? E, então, dessa forma, nós temos o quê? Nada de presente e sim futuro do subjuntivo. A mesma coisa de você dizer a fiscalização quando houver, certo? Porque o futuro subjuntivo se apoia nas conjunções quando, preferencialmente, ou também na conjunção se, que foi o caso da questão, certo? Então, aqui você tem futuro do subjuntivo, ok? Na 14, nós temos o período. O mundo digital e as redes sociais ganharam tanta relevância no processo de ensino a ponto de educadores passarem a atuar como mediadores, gerenciando conteúdos. Os verbos passaram a atuar formam uma locução verbal, ou seja, dois ou mais verbos com o valor de um só. Mas, para especificar, para dar mais especificidade àquela ação, às vezes, então, nós aplicamos um verbo auxiliar junto com o principal para ficar mais específico aquilo que eu quero dizer, para não restar nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade de sentido. E outro detalhe, às vezes, as locuções verbais podem vir intermediadas por uma preposição, não tem problema. Mas, enfim, o que eu preciso me lembrar de locução verbal? É que existe um tipo especial de locução verbal que vai formar o que nós chamamos de tempo composto. Aí, o que que você tem que observar? Se a locução verbal for um tempo composto, aí o verbo auxiliar será obrigatoriamente o verbo ter ou o verbo haver, e o verbo principal estará necessariamente no particípio. Perfeito? Então, vejamos, se a banca está querendo a alternativa correta, em que os termos grifados formam também uma locução verbal, então você vai ver que você tem locução verbal na letra A, tem sido influenciados, tem o verbo ter, o verbo ser e o verbo influenciar no particípio. Na letra B você tem também havíamos estudado, você tem o verbo haver, o verbo estudar, o verbo haver conjugado, o verbo estudar no particípio. Temos aprendido o verbo ter, auxiliar, e o aprender no particípio. E na letra D, o professor está atuando como mediador, locução verbal também. Então, quer dizer, você tem locução verbal nas 4 alternativas. Então, se você não tiver memorizado isso aqui, você ia pensar assim, mas não tenha uma resposta, porque, aliás, tem 4 respostas, mas não. Sabendo que quando temos auxiliar ter ou haver mais particípio, aí nós vamos chamar essa locução verbal especialmente de tempo composto. Então, aqui você tem o verbo ter mais o particípio. É claro que tem o verbo ser também para auxiliar. Aqui nós temos 2 auxiliares. O auxiliar, o semi-auxiliar, porque principal é sempre um só e sempre o último da locução, certo? E ele está no particípio, como manda o figurino aqui de tempo composto. Havíamos estudado a mesma coisa, o verbo haver mais particípio de estudar. Temos aprendido
verbo ter, auxiliar ter, mais o particípio do verbo aprender. Então, esses três primeiros exemplos, esses três primeiros itens nos remetem ao tempo composto. E sobrando, então, a letra D para ser uma simples locução verbal. As outras também são locuções verbais, mas um tipo especial que vai formar o tempo composto. É isso que você precisa saber para diferenciar locução verbal simples de locução verbal tempo composto. Perfeito? 15. Se nós fizermos o teste, veremos que o produto é de boa qualidade. A forma verbal sublinhada pertence ao futuro do subjuntivo do verbo fazer. A alternativa em que há erro na conjugação desse mesmo tempo é... Bom, então, o que a banca está nos chamando a atenção para o quê? Porque o verbo, quando está no futuro do subjuntivo, auxiliado pela conjunção se ou quando, ou se nós fizermos, ou quando nós fizermos o teste, às vezes alguns verbos, eles, lá no futuro do subjuntivo, mantêm a forma original. Por exemplo, se fosse o verbo cantar, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Mas aí você viu que o verbo fazer não é quando eu fazer, quando tu fazeres, não segue a forma original. Isso por quê? Porque o futuro do subjuntivo, ele deriva do pretérito imperfeito ou melhor, pretérito perfeito do indicativo. Então, você conjuga o verbo no pretérito perfeito do indicativo, por exemplo, eu cantei, tu cantaste. Ó, ontem eu cantei, e tu cantaste. Ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. E as gramáticas pedem para você vir aqui na terceira pessoa, tirar esse M, e aí você vai aplicar o que sobrou aqui como base para formar o futuro do subjuntivo. Mas eu prefiro vir aqui, ó. Eu tiro o STE, que só existe no pretérito perfeito indicativo nas segundas pessoas, só existe aqui. Então, qualquer verbo, você vem aqui, tira esse STE, o que sobrou é o tema para que você aplique lá no futuro do subjuntivo, que vai ter, né, a marca do R, certo? R. Então, você vai começar assim, ó. Quando eu cantar, quando tu cantares, ou se, né, se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, se nós cantarmos, se vós cantardes, se eles cantarem, cantarem. Então, é por isso que, em vez de eu tirar esse AM aqui, que vai dar certo a mesma coisa, eu prefiro tirar o canta, porque eu vou sempre me lembrar que as desinências do futuro do subjuntivo sempre vai ter R depois do tema verbal. Então, vai ser R, depois res, depois R de novo na terceira pessoa, depois R e o mos, R, des, R, em, sempre, certo? Isso aí é definitivo. Então, se você pega o verbo fazer e conjuga aqui no pretérito perfeito, vai ser ontem eu fiz. E tu fizeste. Então, pronto, já pode parar. Você tira o STE, já tem o tema para você aplicar as desinências do futuro do subjuntivo. Então, ó, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. Perfeito? Então, aí agora você vai aplicar isso nos demais verbos. Então, você tem aqui, ó, letra A, o verbo intervir. Então, grave que o verbo intervir, você vai conjugar como o verbo vir. Por exemplo, então, se você tem que pegar o pretérito perfeito, o verbo vir, você vai dizer assim, ó, ontem eu vim.
Ontem eu vim e tu vieste também, né? Então, se é intervir, então ontem eu intervim na briga. E tu intervieste também. Então, pronto, cheguei aqui na segunda pessoa, onde eu tiro o STE e sobra-me o intervier. Então, pronto, aí eu começo com as desinências, aplicando as desinências. Quando eu intervier, quando tu intervieres, quando ele intervier, quando nós interviermos, quando vós intervierdes, quando eles intervierem. Certinho, intervierem. Perfeito. Então, toma cuidado que às vezes a banca tira esse ó, intervirem, não, e aí fica errado. Você vê aqui perfeitamente a base de formação aqui na segunda pessoa do pretérito perfeito, certo? Conjuga o verbo aqui, tira o STE, que é marca registrada só do pretérito perfeito indicativo, então o que sobra é a base para você formar o futuro do subjuntivo, perfeito? Agora vamos para a letra B, que é o verbo ser, que é quando forem aprovados, ou seja, de ser aprovado. Então, aqui o infinitivo é ser. Perfeito. Então, eu vou conjugar o verbo ser no pretérito perfeito do indicativo. O verbo ser foi ontem. Então, ontem eu fui aprovada, certo? Eu fui aprovada. Tu foste aprovado. Vocês serão aprovados. Aí já é futuro, porque é o futuro bem próximo, se Deus quiser, vai acontecer. Então, você vem aqui na segunda pessoa, tira o STE, o que que sobrou? Só o for. As desinências estão aqui. Então, é quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando vocês forem aprovados, serão empregados, certo? Então, está certinho quando forem aprovadas. Agora, vamos para a letra C. O verbo, aqui, ó, verem. Então, vocês verem. Então, é o verbo ver. Então, perfeito. O verbo ver, conjuguemos aqui o verbo ver no pretérito perfeito. Ontem, sempre fala assim para você ter certeza, ó. O verbo ver. Ontem eu vi. E tu? Tu também viste. Eu vi, tu viste. Não tem como errar, porque sempre tem o STE nas segundas pessoas do pretérito perfeito do indicativo, certo? Então, tira esse STE, o que que sobrou? Vi. Então, como é que vai ser o verbo ver no futuro do subjuntivo? É quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Eles são vocês. Então, quando vocês o virem, nada de verem, nada de falar se seu pai vê o que você fez, não. Se o seu pai vir o que você fez, certo? Então, cuidado com o verbo ver, não confundo na conjugação do futuro do subjuntivo. E para não confundir, ou você já o tem de memória quando eu vir, quando tu vires, quando eles virem, ou então você se lembra de como se forma o futuro do subjuntivo. Vem daqui, do pretérito perfeito indicativo, você tira essa desinência da segunda pessoa e vai sobrar o tema pronto para você colocar ali as desinências do futuro do subjuntivo, que são estas aqui, certo? Então, já achamos a alternativa com erro, é essa aqui. Então, a letra D tem o verbo caber. Então, a mesma coisa, eu vou lá no pretérito perfeito e falo, ontem eu coube, né? Não é eu cabo, é eu caibo no presente, no passado eu coube. Eu coube e tu coubeste também. Aí, aquele detalhe de sempre, tira o STE, sobra coube, aplica as desinências. Então, é, quando eu couber, quando tu couberes, quando ele couber, quando nós coubermos, quando vós couberdes, quando eles couberem. Então, se o recurso couber, ele, terceira pessoa, certinho. Perfeito? Letra C, na número 15. Quanto ao emprego de pronomes, marca a alternativa correta. Os pneus,
troquei-os logo após o passeio noturno. Então, o pronome que nós temos aqui é o pronome oblíquo, ó, pronome oblíquo átono os, que sempre, sintaticamente falando, é um objeto direto, sempre, e que está retomando por coesão anafórica os pneus, né? Os pneus, troquei os. Aliás, ele representa nesse contexto um objeto direto pleonástico, porque eu troquei o quê? Os pneus, que é o objeto direto, é aquilo que foi trocado. Quem troca, troca algo. Mas aí você repetiu os pneus aqui, você quer dar ênfase aos pneus, para saber que estão trocados mesmo. Os pneus, troquei-os, então você repetiu. Quando nós repetimos uma ideia, nós temos pleonasmo. E essa ideia repetida é do objeto direto. Então a gente chama de objeto direto pleonástico. Ele está aplicado corretamente em ênclise, ou seja, ele está enclítico após o verbo. Isso é correto, porque nós não deveremos aplicar um pronome oblíquo após uma vírgula, certo? A vírgula está corretíssima, certo? Porque você antecipou. A vírgula aqui se justifica por você ter antecipado um termo da oração. Ou seja, o objeto, em vez de ter vindo depois do verbo, você começou a oração com o objeto. Então, um termo antecipado exige vírgula, certinho. Agora, após uma vírgula, evite colocar o pronome oblíquo átono, porque alguns gramáticos não repelam isso, mas a maioria repele, certo? Então, após a pontuação, não comece com pronome oblíquo átono, certo? Então, a letra A está correta. Se era para marcar a correta, então já achamos a resposta. Vejamos o erro da B. Me espantei. Aqui nós temos o pronome me antes do verbo, então ele está proclítico, ele está em próclise. E isso é um erro medonho na norma culta da língua portuguesa, porque nós não devemos iniciar, então não se inicia frase, não se inicia oração, não se inicia período com pronome oblíquo átono. Então, o correto ali seria a ênclise. Espantei-me com a potência do motor e a rigidez dos para-choques. Perfeito? Não maltratei a. Ó, esse a é o objeto direto, quer dizer ela, não maltratei ela, né? Só porque não maltratei ela é coloquial, mas, de qualquer forma, não está coloquial, mas está ferindo a norma culta, porque você tem aqui um advérbio de negação. E advérbios de qualquer classificação já atraem o pronome para antes do verbo. E palavra negativa, sendo advérbio ou não, atrai a próclise. Então, palavra negativa atrai a próclise, que é o pronome oblíquo antes do verbo. Então, aqui você tem que escrever não a maltratei, certo? Não a maltratei, certinho? E na letra D é o caso comentado lá na letra A. Você tem uma vírgula, aliás, esta aqui agora é facultativa, porque você tem aqui um advérbio, ou seja, você tem, sintaticamente falando, uma adjunta adverbial. E o local original dos adjuntos adverbiais na oração é no final, é lá no final do período. Mas você pode escrevê-los onde você quiser. Mas ao antecipá-los, você tem obrigatoriamente que aplicar a vírgula. Porém, quando ele é de pequena extensão, a vírgula é facultativa, certo? Então, aqui fica certo com a vírgula e fica certo sem a vírgula também. Perfeito. Então, nesse caso, para
nós aplicarmos a norma culta bem observada, nós deveríamos ter colocado o pronome não em próclise e sim em ênclise, ou seja, depois, vírgula, desculpa, encaminhei-me para casa eufórica e feliz. Sabendo-se que esta vírgula aí é facultativa, se você não a colocasse, obrigatoriamente o me viria em próclise. Depois, me encaminhei para casa eufórica e feliz, porque advérbios atrai próclise, certo? Advérbio atrai próclise. Então, o que é que nós temos? Certo aqui, certo aqui. A primeira tem que ser ênclise por conta da vírgula, certo? Para nós não iniciarmos aqui com o pronome oblíquo ato depois da pontuação. A segunda tem que ser obrigatoriamente a próclise pela presença atrativa do advérbio. Perfeito? Então, a letra A foi a única que veio corretamente, aplicado o pronome. Quanto ao emprego dos pronomes, segundo o padrão culto, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Jean, nós queremos falar consigo. Então, nós temos os pronomes contigo, consigo, comigo, aos quais já temos aglutinada a preposição com. Olha só, quem vai falar com alguém. E o sigo aqui, né? O Igor é o antigo, né? A forma pronominal antiga, que se refere à pessoa de quem estamos falando, ou seja, consigo é a terceira pessoa. Consigo é um pronome de terceira pessoa. E se eu quero falar com o Jean aqui, ó, aqui é um vocativo porque está representando a pessoa com quem eu estou falando, é um chamamento. A Jean, nós queremos falar contigo, ou seja, ele é um vocativo, está representando a segunda pessoa, ou seja, a segunda pessoa gramatical, que é com quem se fala. Aí, então, eu não posso aplicar o consigo, porque o consigo é de terceira pessoa. Aqui, então, seria o contigo. Jean, nós queremos falar contigo. Agora, se eu fosse falar do Jean, aqui eu estou falando com o Jean. Agora, se eu fosse falar dele, ele já seria a terceira pessoa. Aí o consigo ficaria certo. Por exemplo, Jean é com N. Jean levou consigo os livros. Então, agora, olha só, levou com ele os livros. Então, ó, ele, Jean, que agora é a terceira pessoa gramatical. Representa a pessoa de quem se fala. Então, você tem que observar esse detalhe. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Então, aqui é a terceira pessoa de quem eu falo. O consigo é de terceira pessoa, então agora ele ficou corretamente aplicado. Mas aqui na letra A estava erroneamente aplicado, porque eu tenho aqui uma segunda pessoa e eu correspondi a ela um pronome de terceira pessoa. Isso só fica certo quando os pronomes são de tratamento, que representa a segunda pessoa, por exemplo, Vossa Excelência, eu estou conversando com a autoridade. Porque se eu usei o vossa, eu estou falando diretamente com a autoridade. Se eu estivesse falando dela, eu teria usado sua excelência, certo? Então, aqui, ó, fica de passagem, mais essa lembrança. Vossa, você fala diretamente com a autoridade. Ou pessoalmente ou por escrito, mas você está falando com autoridade. Agora, quando você usa sua, você está falando da e não com a autoridade, certo?
Estão falando sobre ela. Por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Excelência viaja muito. Vossa Excelência viaja muito. Agora, que eu estou falando com autoridade. Então, se eu estou falando, aqui eu tenho o pronome de segunda pessoa. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Aqui o verbo está na terceira pessoa, mas excepcionalmente com os pronomes de tratamento acontece isso. O pronome é de segunda pessoa, mas leva o verbo para a terceira pessoa, perfeito? Mas com outros não. Aqui eu tenho segunda pessoa, não é pronome de tratamento, aqui eu consigo, então ele tem que respeitar a pessoa com quem eu estou falando, que é a segunda, certinho? Com nós outros, tal problema não acontece. Bom, com nós outros. Então, se você falar só com nós, por exemplo, esse problema não acontece com nós. Aí fica errado. Mas se você trouxer um reforço para a expressão com nós outros, com nós mesmos, com nós próprios, isso é perfeitamente correto. Mesmo que não seja comum, dessa forma, ela é correta, certo? Você só não pode usar com nós e não usar na frente um reforço. Mas se você usar o reforço com nós mesmos, com nós todos, com nós próprios, com nós outros, está corretíssimo. Então, esse é o gabarito da questão. A letra C tem erro por causa disso aqui, ó. Havia pouco o que reduzir. Você observa que esse o é o pronome demonstrativo que você pode substituir por aquilo. Então, você não pode, olha como que fica incoerente você dizer, havia pouco aquilo que reduzir. Então, aqui, esse pronome não deveria estar aplicado. Simplesmente, havia pouco que reduzir. Não diga havia pouco aquilo que reduzir. Fica muito feio, certo? Então, é do pouco, você já passa para o pronome relativo que e dispensa aí o demonstrativo o, perfeito? Havia pouco que reduzir, certo? Na árvore, para lá da montanha, houve uma reunião de tropeiros que fui convidado. Olha, aqui você observa que esse que está nos retomando reunião, que você poderia falar qual. É uma reunião a qual. Mas acontece que o verbo convidar exige a preposição. Ou seja, quem é convidado para alguma coisa. Eu fui convidado para a reunião. Ó. Houve uma reunião de tropeiros, ponto final. Eu fui convidada para a reunião. Então, precisa de uma preposição. E a preposição não apareceu antes do relativo que, então a aplicação dele está incorreta. Então, deveria ser assim. Houve uma reunião de tropeiros para a qual fui convidado, certo? Então, assim, estaria aplicado corretamente. Portanto, letra B foi a única que já veio com a aplicação correta. 18. Quanto ao uso dos pronomes, marca a alternativa correta em que o pronome indefinido tem significação positiva. Então, a banca está nos chamando a atenção para um pronome indefinido. Então, eu sei que algumas é pronome definido, é só ele que foi aplicado. Ó. Alguma. Então, alguns, algumas, alguns ou algumas, entre outros, são pronomes indefinidos. E esse algum, ele pode ter valor positivo ou negativo, simplesmente pela posição que ele ocupa ao lado do substantivo. Se ele vier antes do substantivo, olha aqui, ó, aí ele tem valor positivo. Algumas coisas são difíceis de entender. Então, você não está negando nada, você está afirmando. Então, aqui ele tem uma conotação positivo, ele tem um significado positivo. Agora, quando ele vem após o substantivo, olha aqui, ó, o substantivo veio primeiro, depois que veio o pronome. Aí, ó, o substantivo primeiro, depois veio o pronome. Substantivo primeiro, depois que veio o pronome. Então, o pronome algum ou suas flexões
aplicados antes do substantivo tem conotação positiva, depois tem conotação negativa. Veja bem, afinal, não modificamos coisa alguma. Então, valor negativo. Sei que você não precisa de coisa alguma. Valor negativo. Em hipótese alguma, deixarei de preparar-me para o concurso. Valor negativo. Ou seja, não existe nenhuma hipótese que me faça desistir, certo? Não existe, você não precisa de nada, certo? Nós não modificaremos nada. Então, aí você tem valor negativo. É só observar a posição do pronome, antes do substantivo ou depois. E que começou a ladainha linguisticamente ortodoxa, comum aos discursos que ele ensaiava nas nossas brigas. Opção que apresenta a classificação morfológica correta da palavra destacada acima. Então, vamos lá, nós vamos classificar morfologicamente a palavra que. E nós já estamos acostumados a fazer isso, olha, comum aos discursos que ele ensaiava, ou seja, comum aos discursos os quais ele ensaiava. Quando você faz isso, você vai direto para pronome relativo, certo? Agora vejamos. Se você tem um pronome relativo, vamos aprofundar um pouquinho, né? Então, ele trouxe ali uma oração subordinada adjetiva. Sempre que você tem um pronome relativo, ele está iniciando uma oração adjetiva. Então, como os discursos, o discurso é o nome que foi retomado pelo pronome relativo que, e a oração que esse pronome que relativo trouxe é uma adjunta de nominal desse discurso, ou seja, especifica esse discurso, discurso ensaiados nas nossas brigas, certo? Então, as orações adjetivas, quando tem vírgula, são explicativas, quando não tem, são restritivas, certo? Ou seja, não se refere a um conjunto inteiro de discursos, só aqueles no momento das brigas, que ele ensaiava nas nossas brigas. Não tem vírgula, é restritivo, certo? Só para lembrar, a banca só lhe perguntou o que é essa palavra. Pela substituição pelos quais, você sabe que é pronome relativo, mas aí você lembra o que um pronome relativo faz no período, certo? E a banca poderia também te perguntar qual a função sintática desse pronome relativo. Então, você tem que observar o seguinte, ele retoma discursos. Então, se você colocar discursos aqui, ó, os discursos, no lugar do que, você vai ler assim, ó, os discursos ele ensaiava. Quem ensaiava? Ele, sujeito. Ele ensaiava o quê? Os discursos. Então, esse que veio na função de objeto direto, certo? Então, é isso aí. Mas um que pode também ser conjunção subordinativa integrante. Mas aí é quando ele traz uma oração que você pode substituir pelo isso, ou disso, ou nisso. Por exemplo, eu, opa, eu espero, aí eu paro no espero e você fica esperando que eu complete o sentido, porque espera é um verbo transitivo direto, então ele precisa de um complemento, né? Em vez de eu trazer apenas um sintagma nominal, eu vou trazer uma oração iniciada pelo quê? Eu espero que você seja aprovado. Pronto, fiz uma oração, aprovado, aprovada, certo? Beleza. Fiz uma oração que você pode substituir pelo isso. Eu espero isso. Isso o quê? Que você seja aprovado, certo? E aqui, essa oração, então, só para recordar mais um pouco, quando você pôde colocar esse isso para substituir a oração que o que nos trouxe, você já tem certeza que o que é uma conjunção subordinativa integrante. Se sai, certo? Conjunção subordinativa integrante. Se você tem conjunção subordinativa integrante, automaticamente você tem oração subordinada substantiva.
aquelas que exercem funções sintáticas próprias de substantivos, que aqui, no caso, foi a função de um objeto direto, porque ela veio completar o verbo transitivo direto, o que me faz chamá-la de subordinada substantiva objetiva direta. Ótimo. Mas a palavrinha aqui pode ser uma preposição também, quando ela tem valor de, né? Claro que é a preposição, e está entre dois verbos, por exemplo, tenho de sair. Mas aí, em vez de tenho de sair, você coloca tenho que sair. Então, aí você observa que tenha o valor de, certo? Tenho de sair, porque aí veio com preposição. E ainda pode ser uma palavra expletiva, que nós também podemos chamar de expletiva ou de realce, que é quando você pode retirar, né? Pode retirá-la, vamos colocar assim, retirá-la do período sem alteração de sentido, não vai fazer falta nenhuma. Veja que nesses aqui ela faz falta, olha. Ortodoxa, comum aos discursos ele ensaiava. Então, não posso passar direto para discursos ele ensaiava. Eu preciso do quê? Ela não pode ser dispensada. Aqui também, eu espero você seja aprovado. Não, preciso do quê para ligar as duas orações? Não pode ser dispensada. Tenho sair. Você viu que ele precisa colocar uma palavrinha no meio. Tem sair. E o pronome expletivo, quando ele é expletivo ou de realça, aí você pode retirá-lo. Por exemplo, os ricos que são felizes. Ó, os ricos que são felizes. Veja que não faz falta nenhuma esse que, ó. Aqui o, simplesmente eu estou dizendo que os ricos são felizes. Eu só quero reforçar. E, aliás, quando eu quero reforçar, em geral, eu ponho o verbo ser junto. Olha, o rico é que são felizes. Então, isso aqui forma a nossa partícula expletiva. Ou seja, eu posso retirar do período que não vai fazer falta nenhuma. Olha outro exemplo dele expletivo. Quase que caí, quase que caí na rua hoje. Olha só, quase que caí na rua hoje. É só para dar ênfase, porque você não precisa desse aqui, ó. Quase caí na rua hoje, certo? Então é isso que é o expletivo. É quando pode ser retirado da frase, e na maioria das vezes ele vem com o verbo ser e não vai confundir, não está formando uma oração, não. Aqui eu tenho um período simples, é só o verbo ser, porque isso aqui constitui de um apêndice, ou seja, só um pedaço a mais que eu coloco na oração para dar o reforço, mas pode ser excluído. 20. Um recurso muito utilizado para que o texto tenha fluidez é o pronome. Nesse sentido, indica a alternativa que apresenta um pronome relativo. Então, o que é sempre relativo, né, é o qual e flexões. Então, se não aparece o qual e você está desconfiado que possa ser o pronome relativo, é só tentar substituir. Se couber o sentido do qual, pronto, aí você tem o relativo, certo? E aí então, nós temos também o cujo, que sempre é relativo, para você não, né, não ter dúvida, é porque o que nem sempre ele é relativo, como acabamos de ver na questão anterior. Então, por isso, você faz a aplicação do o qual. Mas o cujo sempre é, não precisa ter dúvida. Então, vamos lá. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Você tem o ela, você tem o ele, que nós sabemos que são pronomes pessoais, certo? Pronomes pessoais. Quando, né, no caso aqui, pronomes pessoais retos, porque eles exercem função de sujeito da oração. Quem abriu a janela? Ela. Quem estava ali? Ele. Então, pronomes pessoais, no caso, reto, porque são sujeitos na oração. Aí temos aqui ainda o outro, que é um pronome indefinido. Perfeito. Carregava um cartaz
cujos dizeres atraiu a atenção dos passantes. Bom, já falamos que o cujo é sempre relativo, então aqui nós temos a resposta, na letra B. E vamos dizendo também mais um detalhe. O cujo sempre vai aparecer entre dois substantivos. Ó, cartaz e dizeres, dizeres aqui está substantivado, né? Os dizeres. Só que jamais você pode colocar artigo após o cujo. Jamais use artigos após cujo e as flexões de cujo. Nunca diga cujo ou, cuja a. Jamais. Fique atento a esse detalhe, certo? Ele sempre virá entre dois substantivos e sempre vai trazer a ideia de posse. Na frase em que ele está, você pode falar seu ou dele. Por exemplo, carregava um cartaz, cujos dizeres, quer dizer, dizeres dele, ou seja, os dizeres do cartaz, certo? Então, tem a ideia de posse aí. Por isso foi aplicado o cujo, certo? Às vezes, nós vamos ter preposições antes dos pronomes relativos. Vai ser exigência de alguma palavra da oração que aquele pronome faz parte. Aqui não tem nenhuma que exija preposição, por isso não tem a preposição cujo. Mas se fosse assim, olha, eu ele é o garoto. Ele é o garoto. Eu falei do pai do garoto. Bom, então primeiro você observa que eu repeti garoto, né? Então, repeti, o pronome vai aparecer para eliminarmos uma repetição. E olha também que eu tenho aqui, ó, pai do garoto, aqui tem a ideia de posse. Isso para você ver que vai, ó, então, a possibilidade de entrar o pronome relativo. Então, agora, o pronome relativo cujo. Ele é o garoto de cujo pai, de cujo pai lhe falei, certo? De cujo pai lhe falei. Não, eu não falei para quem eu falei, não, é de cujo pai falei. Falei no sentido geral. Ele é o garoto, eu falei do pai do garoto. Ele é o garoto de cujo pai lhe falei. Então, você observa que nós temos, ele é o garoto de cujo pai lhe falei. Nós temos a ideia de posse, ó, de cujo pai, quer dizer, falei do pai dele, certo? E o de, a preposição de, porque quem fala, fala de algo, de alguém, certinho? Então, perfeito. Minha paciência foi se esgotando. Então, não tem pronome relativo. Nós temos um pronome oblíquo, né? Foi se esgotando. De jeito nenhum, olha só o nenhum aplicado após o substantivo jeito, dando valor negativo. Então, pronome indefinido. Vou ficar aqui até você, ó, pronome de tratamento, cumprir sua obrigação, pronome possessivo, certo? Então, só para estudar todos os pronomes que nos apareceram aí. Então, a letra B é a que trouxe o pronome que a banca pediu, relativo. De novo, vai falar em relativa, olha. Quanto ao emprego de pronomes, marque a alternativa correta, cujo pronome empregado é o pronome relativo. Alternativa correta, ó, alternativa cujo pronome é relativo. Então, nós temos aqui o pronome isto, mas nós sabemos que isto é sempre pronome demonstrativo. Depois nós temos, a um lado corriam-lhe os 8 botões. Então, lhe é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Ok? Beleza. Com os bracinhos estirados, agarrando-se aos braços da cadeira. Pronome também pessoal, oblíquo, átono. Então, sobrou a letra D. Havia era um bicho cinzento, fenômeno raro que
ou seja, o qual provocou uma gritaria hilariante. Aqui nós temos o pronome relativo que a banca pediu. Na questão 22, quanto ao uso do pronome relativo, marque a alternativa correta. Incentivamos a literatura cuja é importante, olha só de falar você já vê que está estranho, cuja é. Aí depois você se lembra. Para eu aplicar o pronome cujo, eu preciso, primeiro ele tem que ter ideia de posse, né? No período tem que haver a ideia de posse, e ele tem que estar entre dois substantivos. Aqui você tem um substantivo que você tem um verbo, então isso aí já deu erro para a letra A, certo? Então aqui eu teria que substituir por incentivamos a leitura, a qual é importante na absorção de conhecimento, certo? Não tem ideia de posse aí, certo? Então, o cujo não pode entrar. Reli o poema de Fernando Pessoa, cujo me emocionou. De novo, eu tenho aqui o substantivo de cá, Fernando Pessoa, mas eu não tenho substantivo na frente. E ele tem que vir antes, ou melhor, entre dois substantivos. Então, reli o poema de Fernando Pessoa, o qual me emocionou muito. Encontrei o estudante que foi aprovado no vestibular. Ah, encontrei o estudante, o qual foi aprovado, aí perfeito, aqui nós aplicamos corretamente o pronome relativo que. E na letra D, o erro da letra D, deixa eu ver aqui, ó, na vida conhecemos pessoas de quem não nos lembramos os nomes. Então, você tem que observar que o quem ficou errado aqui é porque você tem a ideia de posse aqui no segundo período, que ó, conhecemos as pessoas e não nos lembramos os nomes das pessoas. Aqui é para vir retomar dessa ideia das pessoas, ou seja, delas, uma ideia de posse, certo? Então, se tem ideia de posse, eu não aplico o quem, eu aplico o cujo. Quem se lembra, porque você está vendo que o verbo aqui está pronominal. Então, se o verbo está pronominal, tem que aplicar a preposição mesmo. Essa que veio aqui com o de, com o quem. Então, mas você tem que elaborar assim, ó. Conhecemos pessoas de cujos nomes não nos lembramos. E termina aqui, ó. Porque você tem que entender que existe o contexto de posse aqui. Se você desdobrar em dois períodos simples, vai ser: na vida conhecemos pessoas. Ponto final. Não nos lembramos dos nomes das pessoas. Aí você junta tudo. Na vida conhecemos pessoas de cujos nomes não nos lembramos. É isso aí. E até a próxima, se Deus quiser, para que nós continuemos firme na nossa revisão para sua prova. Até lá, se Deus quiser.